2 Coríntios, no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7 até o 10. Amém, aleluia. Quero agradecer ao Benhur, aos companheiros de trabalho, amém. E eu estou gostando muito de trabalhar com esse povo. Estou me sentindo muito feliz, amém. Estou aprendendo bastante ainda. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 até o 10. Diz assim a palavra do Senhor. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém? Os irmãos podem tomar assento nessa noite? Aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, quero trazer uma reflexão simples aqui com os irmãos. Que o povo de Corinto, Paulo escreveu então uma carta para esse povo de Corinto, amém? Glória a Deus, aleluia. Ele tinha escrito a primeira carta de Corinto para aquele povo cristão, e eles não aceitaram muito a carta, porque foi uma carta com palavras um pouquinho meio rude. Então, o povo não aceitou muito bem de coração. Então, Paulo resolveu escrever uma segunda carta, e ele aprendeu bastante no seu modo de falar. Ele trouxe a gentileza, ele trouxe umas palavras com mais delicadeza a esse povo, e ele resolveu abrir o seu coração, ele revelar a sua alma para eles. E naquele momento ele mostra as suas dores e lutas que ele passou, e ele se mostrava ao mesmo tempo santo. Por todas as lutas que ele passava, ele se mostrava santo. E ele não tinha medo nenhum de mostrar, de ser transparente e mostrar a sua vulnerabilidade. Amém? Então, essa carta de 2 Coríntios talvez seja um dos livros que mais nos ajude a lidar com os nossos sofrimentos do nosso dia a dia. E Paulo é bem específico em dizer isso porque ele passou por isso, né? Tem a palavra ali que diz que foi colocado um espinho sobre a sua carne. Então ele teve bastante experiência com isso. Mas ao mesmo tempo que foi colocado um espinho em sua carne, logo no versículo seguinte, ele descreve: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Então Paulo era bem resistente para falarem nessas coisas para com nós. E essa palavra, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, ela é uma lição para as nossas vidas, para passarmos por sofrimentos desse mundo, amém? Então, Paulo ali no capítulo 4, ele começa a dizer sobre o seu ministério, que ele e seus companheiros carregavam, por mérito de Deus, por carregado esse ministério que vem de Deus, que foi dado a eles pela graça, amém? E eles passavam por muitas lutas, mas o importante dizer é que eles não desanimavam. Eles passavam por muitas atribulações, muitas situações difíceis, mas eles não desanimavam. Pelo contrário, eles batalhavam para que esse ministério seja correto perante Deus. Eles trabalhavam para que esse ministério seja fortalecido na presença de Deus. Eles trabalhavam para que esse ministério, esse poder que eles carregavam, chegassem a todas as pessoas. Amém? Então, mas que ministério é esse que a gente está falando? Esse ministério é o cumprir do ID que Jesus deu para nós, que ele falou lá no Evangelho de Mateus. Então, Paulo considerava que muitos naquela situação ali, no versículo 4,
ele diz que, no versículo 13, ele diz que foi cegado o evangelho quando era manifestado. O Deus daquela era, o Deus do mundo, ele cegava as pessoas para que eles não pudessem ver a luz do evangelho. Eles criavam situações para que o povo não pudesse ouvir a palavra de Deus. Eles criavam situações para que o povo viesse a ser cegado da luz do evangelho que vem por meio de Cristo. Amém? E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia nós passamos muito tempo fora da presença de Deus. Isso eu começo por mim mesmo. Já passei por situações que eu ainda continuo tendo que me policiar com os meus horários, porque a gente sabe que hoje em dia a gente está rodeado de informações, rodeado pela palma da nossa mão, a gente tem WhatsApp, Instagram, e não é errado mexer. O problema é quando toma o tempo de Deus. Esse que é o problema, quando a gente coloca isso à frente de Deus. É engraçado porque nós dizia muito assim, eu não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler a Bíblia. Aí parece até engraçado que Deus, me perdoe até modo de dizer, mas parece que Deus mandou uma pandemia para nós olhar assim, tá, e agora qual é a tua desculpa? Qual é a tua desculpa de passar o tempo comigo? Amém? Então nessa pandemia, graças a Deus eu pude aprender um pouco mais de o que é tirar um tempo com Deus. Não só falar e pedir, mas sim ouvir o que Ele fala. Ouvir o que Ele quer falar conosco. Amém? Então, naquele tempo, o Deus daquela era, como Paulo diz ali, no versículo 4, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, eles criavam situações para que o povo não pudesse ouvir a palavra de Deus. Amém? Mas ele continua dizendo que aos poucos, quando aquelas pessoas não estavam ouvindo a palavra de Deus, elas começavam a andar por caminhos do maligno. Amém? Não podiam ver a verdadeira luz. E elas não podiam ver o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Então, ele foi bem categórico em dizer essas palavras, que a mensagem a qual ele proclamava, a mensagem a qual ele manifestava, era Cristo. E essa mensagem principal é Cristo na vida dele. E ele não dizia que ele pregava a ele mesmo, ele dizia que pregava a Cristo, ao qual merece toda a honra e toda a glória. Amém? Então, ali no versículo que a gente leu, no versículo 7, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. Mas o que é esse tesouro que Paulo está falando? Paulo está achando que é um tesouro material? Não. Paulo ele disse que o que ele quis colocar em figura é que esse tesouro é o Evangelho de Deus. Esse tesouro é o Evangelho que foi dado a eles para proclamar nesse mundo. E esse tesouro, ele é inigualável, não há outro que pode se comparar. Quando você entende que o Evangelho, a ação dele de trazer luz para o caminho, de trazer transformações para a vida, você entende que esse tesouro não tem nada que pode se comparar. Amém? Então Paulo quer dizer que esse tesouro é o Evangelho de Jesus Cristo. Só que é engraçado que a gente pensa que tesouro, às vezes, ele deve ser guardado em alguns lugares. A gente vê em filmes, vê em séries, vê em tudo quanto é lugar, que esses tesouros muitas vezes é enterrado. Eles enterram esses tesouros, colocam em baús, ou ao mesmo criam uma caixa toda decorada, toda apresentável, digno de receber aquele ouro. Amém? Só que até eu mesmo penso que se eu tivesse um ouro material, eu não colocaria em vaso de barro. Senão seria hipócrita em dizer. Mas é bem engraçado isso que ele fala, que esse tesouro foi colocado em vasos de barro.
Mas o que é esses vasos de barro? Somos eu e você. Nessa figura, a gente pode entender que de dois lados existe um tesouro inigualável, que não tem preço algum que possa pagar por esse tesouro. É um tesouro poderoso, grandioso, precioso. E de outro lado, um vaso frágil, que a qualquer momento pode cair e quebrar. Um vaso simples, que qualquer pessoa pode achar em qualquer lugar. Mas o vaso de barro, ele é um dos materiais que não é muito forte, não é muito resistente para aguentar esse tesouro. Mas aí que é o ponto, porque Paulo quer nos mostrar que o que deve ter valor é o tesouro e não o barro. Amém? E que nós possamos entender que o vaso de barro ele não tem, digamos, honra em si mesmo, mas ele tem honra no tesouro que tem dentro dele. Amém? Então, o tesouro é maior que o recipiente, mas isso nos mostra a graça de Deus, que mesmo o vaso sendo frágil como ele consegue cumprir a missão que lhe foi dada, de levar o precioso tesouro. Amém? Então, que possamos entender isso. Esse tesouro, sim, aqui Paulo nos mostra que toda a glória deveria ser dada a Cristo e não a eles. E o evangelho é carregado por aqueles que sabem quem são, sua pequenez, seu estado de total dependência de graça de Deus. Então, e ele descreve ainda nos versículos seguintes, que diz assim a palavra do Senhor, no versículo 8 ali em diante. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E o que Paulo quer dizer com isso? Ele está mostrando o vaso e o tesouro. Quem é o vaso? É aquele que se sente pressionado. E o tesouro que tem dentro dele é o que não deixa ele desanimar. Você está entendendo isso? Que o vaso, ele tem suas fragilidades humanas, mas o tesouro que habita dentro dele não deixa que ele passe por essas tribulações e que possa se quebrar ou se deixar de lado, porque o tesouro traz essa força para ele. Amém? Olhe bem o que a palavra de Deus diz. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Ficamos perplexos, mas não desesperados. Salmos 27, 5. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá, me porá em segurança sobre um rochedo. Olha isso. Olha esse tesouro que a gente carrega dentro de nós. Somos perseguidos, mas não abandonados. Josué 1:9. Não foi eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você não está sozinho. É isso que o tesouro quer nos mostrar, você não está sozinho. Abatidos, mas não destruídos. Mesmo quando eu andar por um vale da sombra das trevas e da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Amém, aleluia. Se essa palavra não te deixa feliz, eu não sei o que vai te deixar. E essa palavra está gravada em seu coração. Essa palavra está gravada em você. Esse tesouro está gravado em você. Amém? Então, e Paulo resume bastante que nesse versículo que eu falei no início, lá em 2 Coríntios 12, no capítulo 12, versículo 9, que ele diz, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas,
para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha isso. Se alegrar nas suas fraquezas. Por quê? Porque a honra e toda a glória vem a ser dada a Deus, que está dentro de nós. Ele depositou em nós um tesouro inigualável, inabalável. Um tesouro que não pode ser comprado. Um tesouro poderoso. E ele está dentro de cada um de nós. Amém? No versículo 10 ali em diante, que ele vai falando: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Levamos em nós o morrer de Cristo, que é a mensagem que ele morreu pelos nossos pecados. Morreu em nosso lugar pelos nossos pecados, por cada um de nós. Nós levamos essa mensagem dentro de nós. Mas a gente também leva a mensagem da vida de Cristo. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou e ele habita dentro de nós. Amém? Ele habita dentro de nós. Ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. Aleluia. Então nós carregamos a esperança da vida. Cristo em nós, a esperança da glória, Colossenses diz. Cristo em nós, a esperança da glória. Dá para entender o que é essa mensagem está dentro de nós? Está gravada, é um tesouro nosso que a gente tem. Somos vasos de barro, portadores de mensagem mais poderosa desse mundo. Nós carregamos uma mensagem capaz de trazer vida ao que estava morto. Trazer vida ao que estava morto. Trazer liberdade aos cativos. Aleluia. Trazer alegria ao que estão tristes. Amém? Essa mensagem nós carregamos, nós somos portadores dela. Nós temos que entender que nós carregamos uma mensagem que muitas pessoas estão sendo mortas por causa dessa mensagem. O engraçado é que esses dias a gente presenciou que queimaram igrejas no Chile, e em uma dessas igrejas estava escrito assim: morte ao Nazareno. Mas se alguns falam que ele morreu, por que estão dizendo que ele está vivo ainda? Estão dizendo porque ele habita dentro de nós. E nós mostramos o viver de Cristo. Amém? Com as nossas atitudes, os sinais que nos acompanham. Amém? Ali no Evangelho de Marcos 16, pedi para botar no telão ali para mim. Marcos capítulo 16, do 15 ao 18. Aleluia. A minha versão está um pouquinho diferente. E disse-lhes: vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Amém? Essa é a mensagem que você carrega. Essa é a mensagem de poder que está dentro de você. Só que a palavra diz que estes sinais o acompanharão. Se você está parado, não tem ninguém te seguindo. Por isso que Jesus deixou bem claro: ide. Quando você se move, algo pode te seguir. Se você não sair do seu lugar, esses sinais não vão te seguir. Cabe a nós cumprir o id. Cabe a nós ter uma posição de cumprir esse id. Porque aí então esses sinais nos acompanharão. Olha que maravilha desses sinais. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aqui diz que pegarão em serpentes, mas o que ele quis dizer é que nós vamos conseguir tirar o mal de dentro da nossa família. A gente vai conseguir tirar o mal de dentro da igreja.
A gente vai conseguir tirar o mal do nosso caminho. Nós beberemos, se beberem algum vinho, algum veneno mortal, algo que queiram fazer mal para a gente, não vai acontecer nada. Porque Deus sabe de todas as coisas. E Deus nos cuida. Aleluia. Nós colocaremos as mãos em doentes e eles ficarão curados. Estes sinais só vão nos acompanhar se a gente ir pregar a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. E esses sinais são a presença de Deus. Esses sinais são a presença do cumprir do ID. Aleluia. Existe um mundo lá fora que só vai crer que Deus é real quando ver Ele fluir sobre nós. O mundo lá fora só vai acreditar em Deus se ele ver Deus em nós. Se ele não ver Deus em nós, eles não vão crer. Eles não vão ter no que acreditar. Porque só a palavra escrita talvez pode transformar vidas. Mas por isso que Jesus deixou esse tesouro em vasos de barro, para que nós podemos levar esse tesouro a outras pessoas. Aleluia. Não faz sentido para mim, perdão a expressão da minha palavra, mas eu me emocionei ali quando o Rafael postou o vídeo, porque ele mesmo estando distante, tendo uma dificuldade de não vir no culto, não poder estar presente com nós, ele mesmo assim conseguiu, de uma certa forma, cumprir o ID de Deus. Ele cumpriu o ID de pregar a palavra do Senhor, mesmo estando com um vaso de barro frágil. Nós somos um vaso de barro frágil. Mas no momento que ele começou a falar, o tesouro que estava dentro dele começou a se manifestar. Você entende isso? Não faz sentido a gente entrar num culto de jovens e de adolescentes, tendo que o louvor ativar algo em nós, sendo que já devia estar borbulhando, fervendo dentro de nós. Sendo que já devia estar fervendo com a presença de Deus. Não faz sentido. Não faz sentido a gente ter uma dificuldade no emprego, ou alguma situação difícil, e a gente não entender o Deus que nós servimos. Nós somos inconstantes porque nós não conhecemos a Deus. Nós somos inconstantes porque a gente não entende o que Ele pode fazer por nós. Essas situações difíceis, a gente não sabe porque a gente não consegue passar muitas vezes porque a gente não entende o Deus que pode suprir as nossas vidas. Pode suprir aquele que Ele ama. Não faz sentido a gente sentir medo do mundo lá fora quando a gente entende que um Deus que pode todas as coisas, que tudo é possível para Ele. Não faz sentido a gente ter medo, sendo que a gente tem um Deus que pode abrir qualquer porta onde não tem porta. Isso não faz sentido para nós. Essa frase a gente fala bastante, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas na hora da dificuldade, a gente não pensa nessa frase. A gente não pensa nessa palavra. Muitas vezes a gente sente medo, e isso eu posso falar por mim mesmo. Eu senti medo, eu senti angústia, e eu não sou muito de falar. Mas eu guardava para mim, e ao mesmo tempo que eu tinha essa angústia, eu dobrava meus joelhos e pedia para Deus tirar isso de mim. E quando você se volta a Deus, a tua oração não vai em vão. A tua oração chega até Ele. Ele não tem os ouvidos agravados para que não possa ouvir a tua oração. Basta você chegar a Ele. Antigamente,
As pessoas tinham que chegar até uma tenda, fazer um sacrifício, ter uma pessoa por intermédio para chegar, para sentir um pouquinho da presença de Deus. Hoje, o véu se rasgou. Não há nada que impede nós de chegarmos na presença de Deus. E Ele ainda fala que nós devemos chegar com ousadia. Nós devemos ter ousadia para chegar a Deus. Aleluia. E é isso que eu quero que você entenda. É uma mensagem simples. É uma reflexão simples. Mas é que eu quero que você saia aqui nessa noite entendendo o tesouro que você carrega. Entendendo o poder que você carrega. Entendendo esse evangelho poderoso que transforma vidas, que está dentro de você. E basta ser manifestado através das nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. E essa frase eu quero deixar para você nessa noite. Você carrega o poder do evangelho de Cristo. Cada um de nós somos portadores de um tesouro grandioso e poderoso, que é o evangelho de Deus. Então não faz sentido a gente ficar apáticos, não faz sentido a gente ficar desanimado quando a gente tem um Deus, quando a gente tem o próprio DNA de Deus, um pouquinho do DNA de Deus sobre as nossas vidas. Quando Deus foi lá e criou o homem, Ele soprou, o que eles chamam de zoe, a vida, né? Soprou sobre as narinas do homem. E nós recebemos um pouco do DNA de Deus. Você entende que você carrega uma mensagem que a pessoa pode estar indo à beira da morte, estar pensando em morte, e você chegar com esse tesouro e levar até elas, e libertar elas da morte? Você entende que o evangelho que você carrega, ele é poderoso de mudar vidas? Você entende que o evangelho que você carrega é algo que pode transformar, trazer luz, trazer verdade? O evangelho que você carrega é um poder gigantesco. Não há palavras que possam descrever tanto poder. E Ele está dentro de nós. Vasos de barro, frágil. Alguns vasos de barro são meio quebradinhos. Outros podem ter um detalhezinho mais bonitinho. Mas isso não importa. O que importa é o tesouro que está dentro dele. O tesouro valioso que está dentro dele. Feche seus olhos nessa noite. Peço para que Deus revele o tesouro que está dentro de ti. Peça para que Deus possa iluminar o evangelho que está dentro de você. Peça para que Deus possa mostrar o quão poderoso é Ele em sua vida, para que você possa mostrar para as outras pessoas o quão poderoso Ele é. Peça para Deus abrir os seus olhos e ver, poder contemplar a presença de Deus, poder contemplar o seu amor, a sua graça. Abra o seu coração nessa noite pedindo para que o Senhor possa revelar as suas palavras sobre a sua vida. Peça para o Senhor para que Ele possa trazer luz para o teu caminho, trazer poder, trazer coragem, trazer força para o seu caminho. Vamos orar nessa noite? Senhor nosso Deus, eterno Pai, Senhor da glória. Senhor, na Tua presença, Senhor, nós estamos aqui, Senhor Deus Pai. Como, Senhor, vasos de barro, Senhor, frágeis, Senhor Deus Pai querido. Tendo nossas limitações, Pai querido. Somos fracos, sim, Senhor amado. Somos frágeis, sim, Senhor. Mas, Senhor, nós entendemos que somos portadores da mensagem mais poderosa desse mundo. Entendemos, Senhor amado, que somos poderosos, Senhor amado, que nós entendemos que temos um tesouro gravado, colocado dentro de nós,
Um tesouro, Senhor amado, que não pode ser comparado. Um tesouro, Senhor amado, que, Senhor, homem algum pode comprar. Um tesouro, Senhor amado, que o Senhor poderia ter colocado em outros vasos, Senhor amado, ter colocado em cofres, ter colocado, Senhor amado, em lugares preciosos, ter colocado, Senhor, em lugares que o tesouro possa chegar aos pés daquele lugar, Pai. Senhor, ter colocado em templos maravilhosos, Senhor amado, ter colocado em espaços, Senhor, aonde seja digno de receber esse tesouro. Mas, Senhor, o Senhor colocou em vasos de barro, Senhor Deus Pai. Colocou sobre as nossas vidas o Evangelho de Deus. Colocou sobre as nossas vidas o Evangelho de Cristo. O Evangelho que traz um amor, o Evangelho que traz esperança, o Evangelho que traz salvação. Senhor, foi colocado sobre as nossas vidas, Senhor Deus Pai, um evangelho de poder, Senhor Deus Pai querido. Senhor, que o Senhor nos dê força, Senhor Deus Pai, para cumprir o Teu ID, Senhor Deus Pai querido. Senhor, te pedimos, Senhor amado, que o Senhor nos fortaleça, Pai, para que nós podemos cumprir o ID da Tua palavra, Senhor Deus Pai querido. Senhor, nos fortalece, Senhor amado, nos traz ânimo, Senhor Deus Pai, para que podemos, Senhor, manifestar a Tua glória, Senhor, em Cristo Jesus, Pai querido. Pai, manifesta, Senhor amado, sobre as nossas vidas, Pai, a esperança de vida, a glória de Jesus Cristo, Pai. Pai, transforma, assim como a Tua palavra diz que somos cartas, Senhor amado, escrita por Cristo. Somos cartas, Senhor amado, que mostra a Cristo, Pai querido. E através do Espírito Santo de Deus, Pai, transforma, Senhor amado, vidas quando nós manifestar o Teu ID, Pai querido. Em nome de Jesus te pedimos, Pai, que a Tua presença venha estar colocada sobre as nossas vidas. Que a Tua mensagem, Senhor amado, seja gravada, Senhor amado, não em tábuas, Senhor amado, de pedra, Senhor amado, não em tábuas de madeira, Senhor Deus Pai querido, não algo, Senhor amado, material, mas venha ser guardado em nossos corações. Para que nós podemos guardar a Tua palavra, Senhor, para que nós podemos manifestar o Teu poder. Senhor, nós sabemos que somos frágeis, somos fracos, Senhor, mas o Teu Evangelho é poderoso, Senhor amado, suficiente, Senhor amado, a trazer luz e vida, Senhor Deus Pai querido. Trazer, Senhor amado, visão àquele que estava cego, Senhor Deus Pai. Trazer cura, Senhor, ao enfermo, Senhor Deus Pai querido. Trazer, Senhor amado, liberdade aos cativos, Senhor Deus Pai. Senhor, manifesta em nós a Tua presença, Pai querido. Traz o Teu poder, traz ânimo, traz coragem, Senhor Deus Pai. Traz o Teu poder do Evangelho, Pai. Paz que nós possamos entender e compreender a Tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro, Senhor amado, para que os adolescentes possam entender isso. Eu oro, Senhor amado, para que os jovens possam entender isso, Senhor Deus Pai. Eu oro, Senhor amado, para que nós no mundo lá fora, o ambiente não venha transformar a nós, mas nós que viemos transformar o ambiente. Que nós podemos mudar, Senhor amado, a visão daquele ambiente e trazer o reino de Deus para aquele lugar. Traz, Senhor, traz ânimo, traz energia, traz poder, Pai. Senhor, eu te peço nesta noite, Senhor amado, que o jovem, Senhor amado, que está enfrentando desânimo, Senhor Deus Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro da vida deles, Senhor. Senhor, nós podemos, Senhor, pensar, Senhor amado, no amanhã, Senhor Deus Pai querido, mas, Senhor, somos homens, Senhor amado, com pensamentos tão pequenos, Senhor Deus Pai. Mas, Senhor, nós cremos, Senhor amado, que o Senhor é o Deus de todas as possibilidades, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode manifestar o Teu poder até no mais fraco, Senhor. Porque, Senhor, nós queremos nos gloriar nas nossas fraquezas, Senhor Deus Pai. Nós queremos trazer honra e glória para Ti, Senhor amado, e não a nós. E, Senhor, que nessa noite, Senhor, a Tua palavra venha estar em nós, Pai amado. Em nome de Jesus eu te agradeço por esta noite, Senhor Deus Pai querido, por essa oportunidade, Senhor. Pelo Teu Espírito, Senhor amado, ter se manifestado, Senhor, pela Tua presença, Senhor Deus Pai querido. Por menos, Senhor amado, que nós podemos sentir
pouco, Senhor Deus Pai querido, mas estamos felizes, Senhor Deus Pai, porque podemos estar na Tua casa, Senhor. Podemos, Senhor, nos movimentar, Senhor amado, podemos, Senhor, ter o que a palavra do Senhor diz, o id de Deus. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor amado, pela Tua palavra em nossas vidas. Obrigado, Senhor amado, pela Tua palavra ter chegado ao nosso encontro, Pai. E em nome de Jesus eu te agradeço nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém.